Oi, gente! Queria partilhar com vocês uma palavra que eu tava meditando com meu irmão agora, um versículo que eu vi ontem, e a gente começou a falar sobre isso. Eu falei, gente, eu preciso partilhar isso aí. Tá em Isaías 48, são tantas passagens que depois eu vou falando pra vocês. Isaías 48, no verso 21, tá assim: Não padeceram sede, ou seja, não tiveram sede, quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. É claro que Isaías aqui está falando a respeito do pessoal, do povo do deserto, os hebreus, né, que foram tirados do Egito e caminharam por deserto durante 40 anos. Ele disse que eles não tinham sede. Gente, quando eu parei para pensar nisso, eles não tinham sede na viagem durante o deserto. Eu fui lá em Êxodo 16, Êxodo 17, Números 11, Números 20. Todas as vezes que Deus deu água, ou deu cordonizes, ou deu até o maná, foram as vezes em que o povo começou a clamar por isso. A primeira parada que eles dão, depois de viajar alguns dias do Egito pro deserto, eles param lá em Mara, e a primeira parada, eles olham para aquelas águas que estavam amargas, e aí, não tem água para beber? Tipo assim, eles estavam andando há dias e a princípio não se fala se eles beberam água ou não. Eles ficaram desesperados porque não tinha água para beber. Deus vai lá e provê água doce. Depois eles pegam Êxodo 17, eles param em Refidim. O que acontece? Então, não temos água? Todas as vezes que a mente deles foi levada a uma necessidade, foi a vez que então Deus proveu eles. Por quê? O que veio assim na minha cabeça? É tão interessante que, como fala em Isaías, que durante a viagem eles não sentiam sede. Eles só sentiram a necessidade da água quando eles achavam que eles precisavam dela. Gente, quando vocês vão olhando ali, vai passando Êxodo 17, você vai seguindo, quando Deus dá o maná, foi no dia em que eles falaram, poxa, a gente estava lá no Egito sentado do lado da panela de carne, comíamos pão. E aí, Moisés, vamos morrer no deserto? Quando eles param em Sim. Cara, nesse momento é que Deus fala, Moisés, vou mandar codornizes, vou mandar o maná. Eu não tô dizendo que Deus não ia mandar maná, isso eu não sei. Eu sei que no momento que eles entenderam que eles iriam passar a necessidade disso, era essa hora que eles sentiam a necessidade disso. Gente, como é que a gente traz isso pra nossa vida? Pessoal, quando você tá passando um momento que é semelhante ao deserto, por que eu digo semelhante ao deserto? Porque você percebe que é um momento que talvez parece que você não está onde você queria estar. Eu não vou nem falar momento de necessidade, mas o momento que você parece que não está onde você queria estar, aquele momento você pode passar com uma atitude positiva. E mais do que isso, você pode passar aquele momento permitindo que Deus faça segundo o que está na mente dele. Porque eu percebo que o pessoal que estava ali, eles só sentiam a necessidade quando eles achavam que eles iam precisar daquilo. O mais lindo de tudo isso é que Deus em nenhum momento falou, vocês são muito burros, hein? Vocês não estão percebendo que eu estou pensando diferente? Não, ele ia lá e dava água, ele ia lá e dava a carne. Aliás, em Números 11... o pessoal ficou tão louco falando de carne, murmurando e brabo. E Deus falou, Moisés, eu vou mandar codornizes o mês todo até sair pelo nariz. Ou seja, esse povo vai comer carne. Mas por que Deus está fazendo isso? Não como um raivoso, nada disso. Mas porque quando eles achavam que eles iam precisar, era de fato quando eles sentiam a necessidade. Então, no momento que a gente está passando, a gente tem que entender que a gente consegue passar por uma atitude positiva e viver bem da maneira como Deus nos faz viver. Porque eu acredito que como Isaías está falando que eles não sentiam sede, é porque Deus ia conduzir eles no deserto sem a necessidade da água. Gente, isso é muito louco. Sem necessidade de água, porque uma pessoa pode ficar muito tempo sem comer, mas sem beber. Deus poderia guiar eles sem a água, porque essa era a forma de Deus, é viver a forma de Deus. E quando você vive a forma de Deus, gente, eu sempre digo isso, eu tenho mais coisas na minha vida do que o meu dinheiro pode comprar. Isso é de Deus. Porque a gente pensa assim, mas eu não vou ter dinheiro para fazer, eu não vou ter dinheiro para comprar. Você tá pensando na sua mente. Deus não precisa de dinheiro. Você tá entendendo? Deus não precisa de dar água para você para guiar você com saúde. Eu tô falando do pessoal no deserto, não precisa deixar de beber água não, tá? Vocês estão percebendo a comparação que toda vez que Deus deu algo para eles no deserto, porque eles achavam que eles iam precisar. Aí é interessante que
eu gosto de fechar todas as lacunas. Quando você vai em 1ª carta aos Coríntios 10, lá, 10:10, ele fala assim, o povo porque murmurou, caíram pelo devorador. Se você olhar, 1ª carta aos Coríntios 8, 1ª carta aos Coríntios 9, 1ª carta aos Coríntios 10, Paulo tá batendo muito na idolatria, tá? Muito na questão da idolatria. E depois ele vai terminando, ele tá ali no capítulo 10, ele fala sobre a idolatria que foi feita pelos hebreus no deserto. E quando ele fala, não cometeis a imoralidade, como eles cometeram... Gente, peraí, quer ver? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Peraí. 1ª carta aos Coríntios 10... Quando ele fala no versículo 8, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Cara, em números, quando fala que caíram 23 mil, tá falando sobre o dia que prostitutas moabitas se infiltraram no meio do acampamento dos hebreus e convenceram esses hebreus a praticarem imoralidade. Qual é essa? Sacrificando para Baal, outro deus. Isso foi considerado imoralidade, porque no grego essa palavra imoralidade aqui de 1ª carta aos Coríntios 10:8 é a palavra ou imoralidade sexual mesmo, literal, ou figurativamente, será que dizer, ou figurado, infidelidade a Cristo. E falando desses 23 mil, como tá falando, é exatamente o episódio que eles sacrificaram para outros deuses. Então, isso foi considerado imoralidade, idolatria. Por isso que eles caíram no deserto. Aí você fala, então não foi porque eles pecaram, não. Porque eles se manteram, quando eles deixaram de crer. Porque, ou seja, se você vai sacrificar outro deus, você está negando ao seu Deus, está deixando de crer no seu Deus. Aliás, quando você vai olhar quando eles migraram para a Babilônia, em cativeiro e tudo mais, quando você vai estudar mesmo, não tinha a ver propriamente com a transgressão da lei, não tinha. Tinha a ver com eles terem abandonado a Deus e idolatrado os deuses de outras nações. Tudo era... Por quê? Porque em Salmo, eu não lembro qual é o Salmo agora, gente, não lembro se é Salmo 89, depois vocês procuram. Tem um vídeo que fala sobre isso. Ele fala que a terra teme a Deus porque ele é quem dá perdão de pecado. Então, tipo assim, se o povo deixasse de crer nesse Deus, negasse esse Deus, eles não tinham como ter remissão. Porque só o nosso Deus, que é o nosso Deus, que é Deus, e Jesus, que é Deus encarnado, é ele que dá a remissão. E sem remissão, o povo não pode ser abençoado, porque você precisa ser separado do seu pecado, né? Então, aqui em 1ª carta aos Coríntios 10, quando fala, o povo murmurou e foi destruído, aí o religioso usa, tá, se você reclamar, a maldição virá na sua vida. Não tá falando disso. Tá falando justamente sobre a idolatria. E a idolatria era um fruto da incredulidade, do deixar de crer nesse Deus. E deixar de crer nesse Deus dava o fruto da murmuração. Quando, voltando ao pessoal lá no deserto, Êxodo 16, Êxodo 17, Números 11, quando eles falam, gente, a gente precisa de água, gente, a gente precisa de pão, era aquele momento que eles caíam na fé, ou seja, caíam da fé, né? Que eles pensavam assim, cara, nós não vamos conseguir viver nesse deserto sem pão, nós não vamos conseguir viver nesse deserto sem água. E na realidade, eles estavam há dias vivendo assim. Só que eles, naquele momento de falta de confiança, eles, e agora? E gente, eu acho que a última que eu tenho pra falar é que a gente precisa entender, saber viver na mente de Deus, né? Saber viver, eu não penso nem em jogar esse fardo pra você, mas é assim, passe esse momento que você tá passando... tirando boas experiências, percebe? Aproveitando o teu tempo, se dedicando ao que te dá paz, as portas que estão abertas. Tem uma palavra que eu li esses dias, gente, será que é Eclesiastes 10 ou 11, hein? Não lembro. Ou 9, acho que é 9, Eclesiastes 9, é 9, mas não lembro o versículo, agora procurar. Que diz, tudo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. Que é justamente assim, deixa as coisas fluírem naturalmente, né? E se é um momento que você tá como no deserto, ou seja, você não tá onde você gostaria de estar, passa com uma atitude positiva, faz conforme as suas forças e vive conforme Deus tá te dando a vida, né? Não fica pensando assim, cara, eu não vou conseguir chegar lá porque eu não tenho isso. Eu não vou conseguir comprar porque eu não tenho aquilo. Eu tenho que primeiro fazer isso para depois aquilo acontecer. Não vive dessa forma. Vai vivendo um dia após o outro, como eles estavam no deserto, por exemplo, e sendo provido de Deus naturalmente, sem
sofrer necessidade, acho que essa é a palavra, tipo assim, eu acho que a gente começa a sofrer o nosso momento quando a gente acha que a gente vai precisar de alguma coisa, que se a gente parar pra pensar, a gente não tá precisando. É a nossa mente que acha que a gente vai precisar. Eu acho que essa figura deles é a figura da ansiedade, sabe? Tipo assim, eu vou precisar, aí você começa a sofrer. Eu vou ter isso, aí você começa a sofrer. Eles só começavam a sofrer quando eles achavam que eles iam precisar. E na realidade eles não estavam desfrutando de e nem percebendo que muitos dos momentos que eles viveram foi sem pão e sem água. E eles estavam andando no deserto numa boa. Aliás, em Deuteronômios, Moisés fala: as nossas vestes não se envelheceram, as suas sandálias não se estragaram. Cara, 40 anos pra roupa da galera e os sapatos deles não se estragarem, meu, a pessoa fala assim, meu, pra ficar no deserto 40 anos eu vou precisar de roupa. A ansiedade já ia fazer eles sofrerem. Eu não vou falar que a ansiedade faz você sofrer a falta disso, eu não acredito nisso. Eu não acho que, tipo assim, porque eles ficaram ansiosos por água, então eles tiveram sede. Não acredito nisso. Eu acredito que porque eles ficaram ansiosos por água, sendo que eles não estavam precisando há dias, é que eles sofriam aquilo. Sofrer. Eu tô falando que a questão é sofrer. Porque Deus não desamparou eles em nenhum momento, né? Deus é tão maravilhoso, Ele ama de fato a gente, que tipo assim, os caras ficaram, ai, tô com sede, ai, vou morrer, meu Deus, tô com sede. Pronto, Deus ia lá e mandava água. Então assim, mas o deserto, eles estavam no deserto ainda. Então assim, você começa a sofrer quando você acha que você vai precisar, quando a ansiedade começa a encher você disso, né? E na realidade, na mentalidade de Deus, Ele quer conduzir a gente de uma forma que a gente não sabe como é que é. É uma forma que é a mente de Deus. Se a gente parasse de querer fazer as coisas pela nossa mentalidade, a gente experimentaria coisas que são muito loucas da parte de Deus, né? Como eu falo, 40 anos, as vestes não se estragarem, é muito louco isso. E essas coisas a gente experimenta quando a gente descansa em Deus, quando a gente não deixa a ansiedade ou as coisas naturais da vida, porque naturalmente a vida, naturalmente, lá fora, as pessoas dizem pra você, cara, você vai precisar de um curso. Meu, você vai precisar disso aí. Cara, pra você comprar isso, você precisa de dinheiro. Meu, pra você chegar lá, você precisa não sei o quê. Pra você não sei o quê, você precisa de fazer o quê. Meu, o mundo tá sempre te cobrando, né? Então, assim, querendo ou não, a gente entra pra essa mentalidade. A gente começa a falar, mas Deus, eu vou precisar de não sei o quê. Deus, eu vou precisar de não sei o que lá. Ao invés da gente viver esse momento de agora e experimentar essa provisão e não ter medo de nada. Porque se a gente tá vivendo, a gente vai continuar vivendo. E Deus vai continuar provendo. Gente, era isso que eu queria falar pra vocês. E eu pus a câmera dessa vez pendurada aqui pra não ficar assim muito perto da minha cara. Então eu mesma vou pausar esse vídeo agora, tá? E eu espero que vocês aproveitem essa palavra.